Vamos tentar de novo aí. Vamos ver. E Vamos esperar. agora? Agora estou te Agora escutando. Vamos ver se é só apareceu. recíproco. É Pera aí, não recíproco apareceu. agora. Pera aí. Tá conectando aqui ainda. Deu certo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, mas não tá aparecendo o vídeo ainda. Vamos ver se. Pessoal, dá um feedback para a gente aí. Vocês estão nos enxergando? Como é que tá aí? Roger, dá um feedback para a gente aí. Tudo ok? Professor Sérgio, boa tarde, professor Sérgio. Gente finíssima. Vamos ver aqui, Cezão. Pera aí. Agora vai dar. Agora eu vou te adicionar na conversa aqui. Agora sim. Agora. E aí? Me escutando? Agora. Estou escutando e estou lhe vendo. Você está me vendo? Beleza. Agora acho que agora fechou. Vamos tocar Eu o acho que ficha aí. agora vai. Já viu o professor Sérgio ali, nosso coordenador da Federação Gaúcha de Handebol. Professor Tiago Vamos. Evangelista aqui do Tocantins. Galera, show de bola. Tinha te perguntado, professor, como é que tá as coisas aí no Tocantins? Como é que estão a... Aqui nós estamos bem quietos, né? Existe a prefeita está com isolamento, né? O pessoal está falando que da minha imagem não está saindo. Eu estou lhe vendo. E ouvindo, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Mas o Então pessoal, vamos como é lá. que tá Então aí? aqui a condição que nós temos, Wally, é de isolamento social e acredito que nós vamos até o mês, final do mês de maio, com certeza, e um retorno muito devagar, porque os casos estão aumentando, né? Então, a ideia é seguir as orientações da OMS, né? A ideia é essa. Tanto Não, universidade quanto escola, dessa forma aí. aqui teve um lampejo das escolas particulares voltar de uma forma bem controlada, mas já viram que não tem como, não é muito prematuro ainda, né? E a gente também Exato. vai até final de maio, no mínimo, com as restrições, né? E isso implica para Exatamente. nós, questão de treinamentos e, né? Infelizmente, não tem o que fazer. Estamos nessa situação. A orientação da escola parar. Eu tenho conversado bastante com o nosso coordenador, o professor Rafael Choquito, e a indicação desportiva para esse ano realmente é um trabalho que a gente vai ter que esquecer e começar a pensar em 2021. Tá, Infelizmente, as crianças, a faixa etária vai ser prejudicada, né? Vai ter uma lacuna aí para os atletas que, infelizmente, vai ser irreparável, né? não, é bem isso mesmo, bem verdade. Então, é Professor, complicado, né? é verdade. Vamos às apresentações aí. O senhor Vamos começa lá. se apresentando. Tudo bem. Primeiro, dizer que é um prazer conhecê-lo, Arley, né? E essa questão do mundo desportivo unir as pessoas e você ser amigo do meu querido amigo, irmão Huberto Messina, que já nos mandou uma mensagem de sucesso aqui, infelizmente ele não vai poder participar. É muito legal. Parabenizar o Gabriel, né, pela ideia, pela inovação, de difundir essas ideias para que o Brasil veja como o handball funciona
nos estados, né, da federação, muito importante isso. E que a gente se sente muito feliz em ter essa oportunidade de representar o estado de Tocantins e trocar essa ideia. O meu presidente acabou de entrar aqui, meu presidente Jamil, um abraço. Então, eu sou o professor César Caldas Leão, né? Sou pernambucano, da cidade de Olinda, foi onde a gente construiu a nossa história como handball, no Clube Esportivo Bairro Novo, lá da cidade de Olinda, onde juntamente com meu irmão Iberê Caldas, professor Iberê Caldas, e o professor Ricardo Guerra e o professor Fernando Guimarães, nós construímos um trabalho que hoje é uma das referências, né, de construção de trabalho de base no handball. A gente conseguiu, com um clube do Nordeste, da cidade de Olinda, de um colégio de classe média, né, a gente conseguiu conquistar títulos nacionais. Né? Professor Francisco Faria, referência no handball brasileiro, tudo bem? Obrigado pela presença. E em 2004, nós recebemos um convite para conhecer aqui a cidade de Palmas, né, através do seu Piubra. Fala, Gustavo, tudo bem? A gente vinha aqui para a cidade de Palmas, uma oportunidade de trabalhar com as equipes de handball da UBRA, não é? Tanto masculino quanto feminino, as equipes universitárias e adulta, porque a gente participava das duas competições, tanto de federação quanto o universitário, e trabalhar no curso de Educação Física. Então, isso foi lá em 2004, 2002. E aí a intenção era vir, passar uns 3 anos, amenizar, descansar um pouco, porque realmente Recife é uma loucura. Né? Se em 2004 já era uma loucura, imagina agora como é que está, né? Trânsito, tudo. Né? E aí, de repente, eu vislumbrei essa oportunidade de reenergizar a minha vida, mas fui ficando, a filha entrou na universidade, a mulher entrou na universidade, e aí a gente foi ficando, e aí eu estou há 16 anos, estou totalmente enraizado aqui na cidade, passei no concurso, sou professor do município também, e também trabalho, comecei um trabalho há 4 anos com handball, né, na escola, e hoje sou professor da universidade, e trabalho com o município e tenho uma empresa de gestão esportiva. 2 ex-alunos me convidaram para montar uma empresa de assessoria e gestão esportiva, porque, paralelamente, eu me apaixonei pela área da gestão, né, vendo a necessidade de encurtar os caminhos. Eu tenho uma especialização em planejamento e gestão organizacional no curso de administração e fiz uma complementação de gestão em marketing. Então é isso aí, estou aqui, minha vida é o handball, tudo que eu tenho nela é o handball, foi o handball que me proporcionou, abriu as portas para muitas coisas que eu fiz nessa vida. Né? Então, o César Caldas Leão é esse cara aí, que legal. Está aqui para a gente bater um papo, Arley. Um pouco mais velho, um pouco mais experiente que você. Não, mas a gente já tem uma rodagem também. Acabou de entrar aqui a minha amiga Kelly, de Santa Maria, entrou uma galera do pessoal da Conexão, né, de handball, que é uma página que divulga a nossa modalidade aqui no estado. Vou me apresentar também. Nós temos um caminho bem parecido, assim, que eu também não sou gaúcho, né, eu sou de Minas Gerais. Né. Aí vim para cá, o Rio Grande do Sul, com 20 anos, vim para São Leopoldo, me formei na Unicinos, e logo, quando eu me formei, eu vim para Santa Rosa. Né? Aí comecei com trabalho escolar, né? O handball, não fui atleta de handball, não participei dos campeonatos quando era mais jovem. Comecei a trabalhar, né? Aí me apaixonei também pela modalidade. Aí as coisas foram aparecendo, foram melhorando, né? Em 2007, se eu não me engano, 2008, nós começamos a conseguir participar dos campeonatos estaduais, né, da escolar, né? E assim foi. Em 2010 a gente conseguiu, a gente jogou primeira final escolar, se eu não estou enganado, na cidade de Erechim.
Em 2011 a gente conseguiu vencer e foi para o primeiro brasileiro. E ali abriu as portas, né? E ali a gente começou a vislumbrar o que realmente a gente precisava fazer para evoluir na modalidade, né? Questão de treinamentos e... Né? Isso eu tinha 28 anos, já estou com 40 já, então tem um tempinho. É uma criança, é uma criança. Você só é mais novo que eu, 2 anos, rapaz. Que legal, 2 anos. Ah, é? Não, e assim foi. E aí, nesse brasileiro que me abriu mesmo as portas. Eu conheci o professor Macarrão, né, lá nesse brasileiro, e tinha um atleta que ele se interessou, era um guri muito alto, um guri com potencial, que é o Felipe Braz, está na Europa. E ali a gente começou. Aí, em seguida começaram os acampamentos, e aí eu comecei a participar e abriu as portas, assim, né? E é um prazer muito grande estar conversando, uma responsabilidade enorme, tá? A gente falar do handball do estado, né? O estado do Rio Grande do Sul é um estado muito grande, tem muitos professores qualificados, treinadores muito bons, com excelentes resultados, né? Isso tem história. Vai pegar lá dos mais antigos, que é o professor Capi, o professor Fonseca, o Aristaco. Não quero ser injusto, né? Para não deixar... Meu amigo Fonseca, né? Recreio então, da Juventude. Uma geração... Tem muita história no handball gaúcho. E muita gente nova agora, com os trabalhos excelentes, que poderiam estar falando também, né, conversando aqui com a gente, né, mostrando esse handball. Então, vamos tentar explanar o máximo possível, né? Sim, claro. Vamos seguir aquele nosso roteirinho que foi passado para os professores. Sim, claro. Né? É só registrar aqui, Wally, a presença da professora Aline, uma das maiores pivôs do Brasil aqui, né? Está aqui presente com a gente. Oh, que legal. O meu irmão, o Zé Mauro, também aqui presente com a gente. Então, pessoal legal está aí. Ó, tá, muita gente boa. Vamos lá. Você é o comandante. Né? Você é o comandante. Você é o comandante. Então, eu tô meio que, ó, tu vai pegando o pessoal que está entrando aí, vai mandando um abraço aí para a galera, porque eu vou cuidando aqui, tá? A primeira pergunta que o Gabriel pediu para a gente tentar responder, né? Pô, esquecemos de agradecer o Gabriel, cara. Foi o pivô dessa iniciativa. Eu falei. Pô, eu que esqueci, falha minha aqui. Cara, parabéns, Gabriel, pela iniciativa. Né? Acho que é uma ideia fantástica a gente conhecer as realidades dos outros colegas. Os acampamentos, é bem isso, assim, ó, tu conhece muita gente bacana, tu conhece trabalhos fantásticos, né? Então, é muito legal. Então, parabéns, Gabriel. A primeira pergunta aqui, né, que a gente tem que tentar explanar, é como é que é o handball nos estados, né? Tanto aqui no Rio Grande do Sul e aí no Tocantins. Se ele é mais escolar, se ele é mais clubes, né? Aí tu começa tentando explicar a tua realidade aí. Tá bom. Então vamos lá. Pessoal, se alguém passar batida aí, não fica chateado não, que a coisa aqui vai rápido, tá? Bem, como é que se caracteriza o handball do Tocantins? Quando eu cheguei aqui em 2004, a federação ela realizava competições de um final de semana. Então, descaracteriza totalmente qualquer condição de efeito de treinamento. Né? Então, no início, eu tive alguns problemas para começar a entender como é que funcionava a coisa aqui no estado. E aí, de repente, eu não respeitei o regionalismo, o entendimento de como funciona, como as coisas funcionavam no estado. Né? Eu demorei um tempinho para começar a entender e me adequar dentro dessa estruturação. Né? O que se caracteriza mais aqui são clubes e escolas, onde os atletas das escolas, quando migram para a categoria adulto, eles se reúnem por conta própria e uma abnegação dos treinadores que formam as equipes adultas. Não é?
Quando eu cheguei aqui, as equipes tinham um treinamento sistemático, né, de 3 vezes na semana. Aqui no CUP Ubra era uma estrutura maravilhosa que nós tínhamos. Mas o que se caracteriza mais hoje, na atualidade, são equipes escolares, onde existe um trabalho em todo o estado, tá? Com as equipes escolares, tem algumas referências pontuais dentro de algumas cidades, e, infelizmente, com pouco apoio das prefeituras. Isso é uma característica do Norte e do Nordeste, né? Nós não temos prefeituras com grandes arrecadações, consequentemente, isso vai direto no esporte, como a gente vê no Sul e no Sudeste do país. Além de que nós não disponibilizamos de competições que estimulem essas prefeituras a ter uma prática desportiva. Então, as equipes de handebol do Tocantins, elas se resumem a equipes escolares que se transformam em clubes e, quando ascende para júnior, adulto, as categorias fora da escola, são os atletas, junto com técnicos abnegados, que trabalham organizações e procuram participar das competições que são ofertadas, né? Hoje nós temos um déficit muito grande, porque a gente vai falar mais à frente, né, de como o handebol se estrutura, e isso tem causado um desestímulo, uma falta de competitividade muito grande com as equipes do estado do Tocantins. Mas, praticamente, ela se resume a equipes escolares, né? E, infelizmente, uma coisa que nós tínhamos, que eram as competições universitárias, elas realmente não se tornam competições que estimulem as universidades a ter uma participação. Então, se resume a isso, Arley, aqui o nosso Tocantins. Não, deixa eu dar um parênteses aqui para o professor Cristiano Sorriso. Morava aqui do lado também, era de Juí. Tu fala que o Brasil é enorme, mas a gente está tudo meio conectado, né? Entrou o professor Rogério também, ali do Ceará, gente finíssima, grande treinador. Entrou uns atletas ali que eu não consegui dar um oi. Obrigado, todo mundo. Aqui no estado Conexão Handebol, né? A turma da Conexão Handebol, que está fazendo algumas lives, eu tenho acompanhado. Isso, professor essa Juliano. página que eu falei, eles fazem um baita de um trabalho na divulgação da modalidade, assim, um trabalho fantástico, de formiguinha, né? Como a gente falou, a gente está lutando contra tudo, contra a falta de incentivo, falta de recurso, né? Então, a conexão, ela entra nessa questão de divulgar e fomentar a questão da modalidade, né? Mas voltando aqui, tá? O handebol gaúcho, ele se resume também a questão escolar, as equipes escolares, né? Clubes, para mim não fugir, são 3 clubes na modalidade handebol que participam, é o Clube Recreio, que é o do Fonseca, a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo e o Clube Brilhante de Pelotas, que também iniciou há um pouco atrás. Os outros são associações e escolas, né? O foco do nosso handebol aqui no estado, a maioria é escolas. É um handebol escolar, ótimos trabalhos, né? Tu vai pegar em Santa Maria, tem equipes escolares muito boas, da professora Kelly. Tu pega em Capão da Canoa, o professor Jonathan faz um baita de um trabalho. Pessoal de Pelotas tem um handebol forte também. Então, assim, a gente vai jogando. As escolas, você faz um trabalho na base, na escola, né? E essas atletas da escola vêm jogar o handebol na federação, jogar as competições da federação, né? Mas é isso, falta muito apoio, né? Prefeituras, eu não posso reclamar que eu ganho o transporte da minha prefeitura aqui em Santa Rosa, né? Mas é pouco, a gente poderia jogar muito mais se a gente tivesse mais recursos, então acaba ficando limitado a jogar 1, 2 categorias no ano por causa dessa falta de recurso. E a questão nossa, a dificuldade maior no estado é a distância, né? Depois a gente vai falar como está a questão das competições, né? A grande dificuldade é a questão da distância. Capão da Canoa,
o professor Sérgio está falando aqui, tem um trabalho feminino fantástico. Santa Maria, Torres, ele está me ajudando aqui, ó, um monte de gente. O Matheus Arena com a Liga, que é um trabalho excelente também, que não precisa nem comentar, né? Então, tem muito trabalho, tem muita gente boa fazendo trabalhos, mas são trabalhos de formiguinha, tem que estar sempre correndo atrás de patrocínio, de tudo, né? Eu fiz depois eu vou falar, fiz um levantamento aqui, isso antes da questão da pandemia, né? Que ninguém sabe, como você falou, ninguém sabe como é que vai ser daqui para frente. Por exemplo, esse ano estariam jogando a competição no estado, na categoria Mirim, teríamos 5 equipes, não vou nomear para não ficar muito extenso. Na categoria infantil, 4 equipes, infantil masculino, na primeira era o Mirim feminino. No infantil feminino teríamos uns 10 equipes, tá? No cadete masculino, 6 equipes. No cadete feminino, que eu acho que é a modalidade, uma das categorias mais fortes que tem no estado, são 13 equipes, tem bastante clube jogando. No juvenil masculino seriam 9 equipes, no juvenil feminino 7 equipes, júnior 4, adulto feminino 5 e adulto masculino 5 equipes. Isso tudo antes da pandemia, né? Ninguém sabe como é que vai ser daqui para frente, porque é questão de recurso, de dinheiro, né? Então, ninguém sabe. A gente vai ter uma reunião da federação daqui a uns dias, né, para a gente poder discutir isso, para ver como é que a gente vai fomentar, como é que a gente vai fazer esse campeonato. Eu acredito, Ale, que são problemas comuns em todos os estados, né? Com exceção de São Paulo, que alguns clubes conseguem ter uma estrutura melhor, algumas escolas conseguem ter uma estrutura melhor, e casos pontuais no Brasil, né? Em determinados estados, com determinados investimentos, mas que não é uma coisa total, não é uma coisa que a gente sabe que várias escolas ou vários clubes têm o mesmo investimento. Eu acredito que funciona muito próximo, né? Muito próximo à ideia. Né? A questão da distância aqui também, nós de Palmas sofremos muito com isso, né? Para que nós estamos no centro do estado, então para sair, para jogar, para a cidade mais próxima, fica 1 hora e meia, que tem handebol de qualidade, que a gente sabe que trabalha. Né? Então, eu acredito que os problemas eles se parecem bastante. A diferença que eu vejo é a questão do investimento de algumas prefeituras e de como eles acontecem. Um grande trunfo que nós não temos aqui na região norte, pelo menos no estado do Tocantins, é a questão dos jogos abertos. Né? Uns jogos abertos realmente que possam movimentar. Eu ainda cheguei a jogar jogos abertos aqui em 2004, mas que realmente hoje não existe mais. Né? E isso deixa muito a desejar de investimento desportivo, não perpassa pelas prefeituras quando você tem esse tipo de competição. Não, a realidade aí, bem que tu falou, é bem parecida, né? Para a gente dar sequência, né? Como são as competições no estado aí do Tocantins, né? Aí então, como eu te falei, né, a ausência dos jogos abertos é muito complicado, né? Porque você deixa de praticar na escola e aí não tem uma competição organizada, fomentada pelo esporte, pela Secretaria do Esporte, ou Secretaria da Educação, não sei como é que funciona aí, por isso. Então, as competições basicamente são competições escolares, né, que se dividem em várias fases, né? Eu peguei aqui como é que funciona essas fases, são 13 regionais que nós temos dentro do estado, mais a capital Palmas. Isso não quer dizer que a gente vai ter handebol em todas as regionais. Tá? Algumas regionais não têm o handebol, só tem apenas o futsal. Né? E isso faz com que o handebol ele fique setorizado dentro do estado. Agora, esse ano a gente teve uma boa notícia antes da pandemia, né? Estava acontecendo uma capacitação com o professor Leonardo Bernardi, que acabou de adentrar aqui na live, e ele vinha me relatando, o professor Leonardo Bernardes é egresso do CUP Ubra, é nosso atleta, hoje assumiu a equipe adulta,
que tem um projeto de parceria conosco, né? Conosco que eu falo lá na universidade. Então, com esse advento dessa capacitação, nós iríamos entrar num momento de reflexão dos professores sobre a qualidade das equipes. Mas aí veio a pandemia e quebrou. Mas, como eu estava dizendo, então, cada município realiza sua fase, né? Tem a fase municipal, por conta da Diretoria Regional de Ensino, e aí vão tendo classificações, né? São duas equipes se classificam, os 2 melhores colocados, aí vai para a fase regional, até chegar à fase final, que geralmente é realizada aqui na capital. Então, é importante essa construção, né? Só que quando a gente chega aqui na fase final, as equipes têm que jogar duas vezes no dia, porque os jogos é feito de quinta a domingo, ou de sexta a domingo. Então, a qualidade do jogo ele é prejudicada por causa dessas questões organizacionais. Não é? Então, tem-se que pensar. Não é? Então, a nível escolar, e são essas competições que classificam para os Jogos Nacionais, para as Olimpíadas Escolares, tanto de 12 a 14, quanto de 15 a 17. Então, essa prática do handebol escolar ela é muito forte. Não é? Ela é muito forte. Tanto aqui na capital quanto no interior. Tanto aqui na capital quanto no interior. Existe aquela mesclagem de ano a ano de resultados de quem vai participar. Temos várias cidades que se destacam no handebol. Xambioá, Araguaína, Colinas, a cidade de Colinas, não é? A cidade de Miracema, a cidade de Tocantins, com o professor Deinha, que faz um trabalho bem legal, tem um projeto legal lá com o handebol, a cidade de Miracema, a cidade de Paraíso. Então, são polos que são caracterizados pelo handebol, não é? A nível escolar. A nível federativo, né, que a gente com as competições do Estado, a gente desde 2015 não tem competição a nível de federação. E a nossa federação, junto com a Federação de Roraima, são as 2 únicas federações do país que estão acéfalas de presidente. Nós não temos presidente, nós não temos direito a voto junto à confederação. E aí nós estamos tentando resolver, junto com o professor Jamil, com os colaboradores, o professor Tiago Evangelista, que está aqui presente conosco, né, que é árbitro nacional, com a sua dupla, o Rally Bus. Então, é uma das referências e fica até meio utópico, né? Como é que tem uma dupla nacional que apita finais de liga e não tem um handebol tão ativo? Né? Por quê? Porque eles foram buscar esse espaço para eles. Então, a nível de federação, a gente não tem competições desde 2015 e aí nós criamos a liga capitaneada pelo professor Jamil, que é o presidente. E aí ele começou, né, junto com toda a turma de organização, a realizar as competições. Hoje, quem salva o handebol tocantinense é a Liga, né, junto com os Jogos Escolares. Muito preocupante, né? Uma federação, né, com todos os problemas, ela é a nossa referência, né? Quando você tem equipes jogando competições adultas, essas equipes são referências para as equipes mais novas, né? Tem um norte. Mas existe a competição adulta na liga, entendeu? Dentro da liga. Várias categorias. Deixar bom para explicar para o pessoal. Só mandar um abraço para o meu amigo o Albertinho, entrou ali antes, foi meu colega nos acampamentos, na seleção. Fantástico, professor de São Caetano. Vou tentar explicar mais ou menos como é que é o nosso handebol aqui, tá? As nossas competições se resumem a competições escolares, né, organizadas pela Secretaria de Educação e pela Federação, tá? E alguns abertos que as cidades organizam, né? Tem vários. Eu, por exemplo, ano passado eu organizei um aqui na cidade, né? Mas ou integrações também, que a gente, por exemplo, eu faço com o pessoal de Santa Maria, eles vêm para cá, eu vou para lá, a gente se integra. As competições escolares, para tu ter noção, nos últimos 4 anos, como é que eles fazem a classificatória para ir para o brasileiro? Eles pegam os 3 campeões do ano anterior, tá?
tá? Ou seja, a categoria já é outra, tá? Vamos supor, tu fica em terceiro no ano, né? O primeiro, esses atletas todos saem, né? Aí tu vem com outra geração. E essas 3 escolas que classificaram vão jogar a seletiva por os jogos escolares, né? Depois acontece o escolar normalmente, né? Com as fases que eu vou explicar aqui depois, né? Mas assim, ó, fica praticamente uma coisa meio fora. Tá? O ano retrasado, por exemplo, em 2018, eu fiquei em terceiro no estadual feminino, juvenil. Praticamente todas as minhas atletas saíram. Eu não fiquei com nenhum atleta que jogou aqueles jogos. Fui com uma equipe praticamente nova. Tu não vai conseguir nada, né? Então, é inviável. Aí tu tira a oportunidade de umas equipes que, da idade, da categoria, muito mais forte, poderiam tentar ir para jogar os jogos escolares, né? Assim, ó, pensando na nossa realidade aqui, tá? Os jogos escolares, ele começa a ter um pouquinho de força na fase regional. Tem a fase municipal, né, que é fraca, tem 2 equipes às vezes, quando não tem, às vezes tu passa direto. Depois vem a fase de coordenadoria, depois vem a regional. Na regional, aí sim tem algumas equipes com trabalhos legais, assim, então já fica melhor um pouco o nível, né? Mas praticamente tu vai jogar jogos com nível melhor na fase final, né? Na estadual. Aí você pega escolas com um trabalho, ali vai ter um embate, né? Mas é como tu falou, assim, ó, é jogos de tempo reduzido, às vezes tu joga 3 partidas no mesmo dia, né? Então, se tu não tá treinando, se não tá jogando, você vai chegar nas finais estaduais, você vai morrer. Tu joga 2 partidas, o teu time praticamente acaba, né? Então, é uma realidade muito complicada, né? Aí tu tem equipes muito mais... Vai pegar na região de Porto Alegre, as cidades são mais próximas. Então, lá eles jogam muito mais do que nós aqui no interior, né? Então, essa é a diferença. E tem os jogos da federação, né? Como eu falei, dei uma listagem dos clubes. Esses jogos são geralmente em 2 fases, né? Tu joga ida e volta, né? Aí nas sedes vai de acordo com o campeão do ano anterior, né? E os melhores, os 4 classificados, jogam uma semifinal e a final do estadual, né? Então você praticamente tem 2 fases no estadual, né? Você mandou, pô, meu amigo Marcos lá, gente finíssima também. Abraço, Marcos. Nós estamos aqui. É isso aí, Warley? É isso aí, é isso aí. A próxima pergunta é praticamente a mesma. As principais competições do estado são escolares ou federados, né? Acho que nós já respondemos. São as 2, né? Eu acho que a questão dos recursos dificulta muito o trabalho, né? Dificulta, tudo gira em torno do dinheiro, né? Tu com a tua empresa aí sabe do que eu estou falando, você está sempre tentando captar recursos para ajudar essas equipes a jogar, né? A gente tentou muitas vezes pela associação buscar mais recursos, não conseguimos, né? Muita gente querendo, muitas equipes, então tu acaba não conseguindo. Então, tu corre com as próprias pernas, com o que você consegue, né? Aí vamos tentar, tu me diz aí como é que a próxima pergunta ali é como é que estão organizadas as competições aí no Tocantins durante o ano. Tu me tentou explicar, mas dá mais uma explanada aí para nós. Eu acredito que, assim, aqui tem uma característica interessante, não é? Porque como as cidades são distantes, não é? Quando nós éramos o estado do Goiás, agora nós passamos 30 anos já, né, como Tocantins. As competições aqui são organizadas pela Liga e também era quando a federação existia, quando a federação atuava, porque ela existe, perdão. Elas são realizadas por etapas, né? Sim, aproveita-se feriados, finais de semana e se joga por etapas. Então, as cidades recebem as equipes, existem as cidades sedes, e aí você realiza as etapas. A gente já chegou a ter aqui 4 etapas jogadas e depois uma etapa final com os campeões, muito legal.
Hoje a Liga consegue realizar 2 etapas em todas as categorias, né, de infantil e agora até com a inclusão do Master, segundo o presidente Jamil, né? É uma bela coincidência, viu, professor Chico? Jamil também presidente, né? Que Jamil André foi um dos presidentes da confederação. Então, ele me passou aqui, o Arley, né? Assim, no infantil tem 6 equipes, o cadete 6, o juvenil em média 4, o júnior em média 3, o adulto em média 6 equipes, com as etapas que a Liga vem realizando desde 2017. Então, desde 2017, com a criação da Liga, com a preocupação da continuidade do trabalho e a inexistência e ineficácia da federação, com a criação da Liga, nós começamos a jogar. Então, eu posso citar, já falei das cidades de referência, né, onde essas etapas acontecem, Araguaína, Xambioá, Colinas, Paraíso, Miracema, Tocantins, Vanderlândia, Palmas. E também a gente absorve, como eu vi o professor Juliano lá do Piauí falar, né, que absorve equipes de outros estados. Então a gente já teve participação de equipes da Bahia, equipes do Pará, equipes do Maranhão, em algumas etapas da Liga. Então isso fortalece bastante, eleva o nível da competição e o que é mais importante, né, você criar uma relação de jogar com pessoas que você não está habituado a jogar. E isso você vai construindo mais conhecimento. Você jogar com pessoas desconhecidas, você vai construindo novos conhecimentos, resolvendo novos problemas dentro da quadra. Então, isso aí, eu acredito ser um ganho muito grande e que nós estamos conquistando aos poucos e tentando reestruturar a questão do handebol dentro do Estado. Eu acredito que nós vamos chegar a um momento que as competições, quando se nivelar em todo o Estado o handebol, nós vamos ter que fazer as competições regionalizadas, setorizadas, classificando 2 ou 3 tipos de jogos escolares, acompanhar essa ideia, né, dos jogos escolares, levar para a Liga, levar para a federação, caso ela retorne, né, as suas ações, e aí iria facilitar e melhorar o nível da competição. Né? Eu acredito nisso piamente, porque só assim vai se ter a condição. Eu acredito que, como você falou no início, essa reestruturação que nós vamos ter que ter nas nossas vidas e nas estruturas organizacionais, nós vamos ter que pensar nisso também, né? Porque acredito que por um bom tempo o capital vai ser escasso. Não, show de bola. É bem isso, o Gabriel postou ali antes o número de partidas daqui do estado ano passado. Desculpa, né? A gente joga pouco, é pouco. Tu vai pensar, tu jogar 8 partidas, 9 partidas no ano, é muito pouco, né? Aí, como tu falou, tu precisa fazer o atleta, principalmente na base, fazer ele vivenciar situações, né? Para aprender a evoluir, para aprender a lidar com aquela situação durante o jogo. Tu jogar 8 vezes no ano é muito pouco, né? Mas, infelizmente, é o que a gente tem. O nosso estadual, como o Gabriel falou, às vezes tu viaja 10 horas para jogar a fase. Nossa cidade é distante, né? Geralmente as fases são Caxias, Campo Bom, Santa Maria, já saiu Pelotas. Então são 10 horas de viagem até essa cidade. Então tu chega lá, tu chega quebrado, né? E tu tem que sair de manhã. Por exemplo, pensar daqui a pouco vamos falar da categoria adulta, né? Os atletas trabalham. Já tem uma vida... O atleta escolar é mais simples. Tu pega, coloca no ônibus e viaja. O atleta adulto já tem um monte de compromissos, né? De trabalho, faculdade. Aí já dificulta mais ainda, né? Eu já tive cara, o Sérgio tá aí para não mentir, me deixar mentir sozinho. De viajar, sair daqui de Santa Rosa 10 da noite, viajar para Caxias, chegar às 5 da manhã, jogar às 10 da manhã, tá? Descansar, jogar às 5 da tarde e retornar mais 10 horas de viagem. Então, assim, ó, é humanamente desgastante, não vai ter resultado nenhum, né? E tudo gira em torno de dinheiro. A gente poderia fazer regionalizado, né? E jogar 2 partidas, tranquilo, mas isso tudo é custo, né? Então, tu não tem esse dinheiro. A ideia da federação de separar, né? Antes a gente fazia em 2 fases, por exemplo, jogava a primeira fase, a segunda fase já jogava semifinal e final,
naquela mesma final de semana. Era muito desgastante também. Às vezes tu jogava uma vez no ano, a segunda vez tu ia lá e jogava 6 partidas no final de semana. Então, fisicamente, tu não rende. Os times chegavam na final completamente desgastados, né? E às vezes poderia ter resultados diferentes, né? Tu vai lá e joga 2 jogos, descansa, na outra partida pode ser outro resultado. Aí tu já entra desgastado, então muda, né? Interfere muito na questão do resultado, né? Então melhorou um pouco. Ficou um pouco mais caro para você participar do estadual, né? Que envolve transporte, envolve a questão das taxas de arbitragem, alimentação, né? Mas ficou melhor. As competições ficaram mais equilibradas, né? Então, nesse ponto melhorou bastante, tá? As competições escolares é aquela, cara, assim, ó, só quem jogou competição escolar aqui no estado sabe a loucura que é, né? Tipo, aí tu vai e fica alojado em escola, né? Então, assim, ó, é loucura. Jogos de 15-15, aí, assim, ó, é completamente fora dos padrões da federação, assim. Então, a arbitragem, cada arbitragem que aparece, assim, tu não sabe de onde surgiram, né? Então, acaba nivelando por baixo. Infelizmente, essa é a realidade, né? Tivemos fases com a arbitragem da federação, aí já muda completamente a dinâmica do jogo, né? Mas, às vezes, tu cai na mão de umas pessoas que não têm noção do que nem é o handball. Então, infelizmente, essa é a realidade, né? Mas como a gente falou, tem que trabalhar e tentar mudar. Nós criamos aqui em 2018 uma liga regional, né? Tínhamos 5, 6 cidades aqui Uruguaiana, Itaqui, São Borja, quem mais para não fugir? Ijuí. Então a gente jogou 4, 5 fases. E nós conseguimos aquele ano movimentar bastante aqui na fronteira, né? Aqui perto de Santa Rosa. Coisa bem amadora, né? Mas uma arbitragem legal, a gente conseguiu manter os jogos num nível bons, né? Só que o ano passado já não conseguimos fazer, porque isso envolve muito envolvimento pessoal, então tem que assumir compromissos, e ficava só comigo e mais um outro professor, outro atleta que está em Florianópolis, foi embora daqui da região. Então acabou que esse ano de 2019 a gente não conseguiu fazer essa competição, né? Então acabou reduzindo mais jogos, né? A professora Viviane Deon ali, colega do Bert, lá da URI. Foi atleta de handball aqui da Ninguém região. é perfeito, ninguém é perfeito. Amiga do Bert, ninguém é perfeito. Gente fina. Bem, eu acredito, aqui os jogos escolares acontecem da mesma forma, né? As crianças ficam em alojamento, ficam em escolas adaptadas para alojamento, então não são alojamentos, né? Existe uma adaptação. Então, esse sofrimento que você passa aí, ele acontece aqui, né? Normal. Eu já passei muito por isso, hoje eu não faço mais. Né? Eu só trabalho com a escola aqui em Palmas, e assim, é um trabalho de 4 anos que a gente vem fazendo. E nós conseguimos nosso primeiro título ano passado, ganhamos a fase daqui de Palmas, né? Fomos campeões e fomos representar na fase regional a cidade, né? Com 3 anos de trabalho, né? Eu acredito que a transformação, Alex, ele vai se dar também pela formação, né? Se nós tivermos a formação com qualidade, a gente vai ter essa transformação. O professor Leonardo está lembrando aqui que também tivemos equipes do Distrito Federal e do Goiás nas etapas da Liga, além daqueles estados que eu já citei, Bahia, Pará e Maranhão, mas o Distrito Federal e o Goiás. Então é importante isso aí. Eu quero registrar também aqui o Didio Giovanni, foi nosso atleta aqui hoje, mora em Belo Horizonte, né? O Guga Silva, né? Uma das referências do handball nacional, foi nosso atleta lá no Colégio Bairro Novo, em Olinda, e esteve em Portugal, depois jogou o restante da sua vida em São Paulo, pelo Pinheiros, pela Metodista. Um abraço, Guga. Nós temos a companhia também internacional aqui, a nossa colega Wilma, lá da Itália. Né? Que legal, hein? Então, é muito legal. Então, eu acredito, viu, Arley, que a situação ela não é muito diferente, a realidade do Brasil não é muito diferente. Então, infelizmente, essa questão do desporto escolar, a forma que o desporto escolar é tratado, eu acho que isso vai
ter uma influência direta na qualidade, na quantidade de atletas com qualidade que nós poderíamos ter, que esse país poderia ter, se o desporto escolar tivesse um olhar, não a nível nacional agora, que é bem diferente, né? Porque eu já fui para jogos escolares para ficar alojado em escola, não é? Estou revelando minha idade, né? Já fui, né? Agora não, se fica em hotel, existe um sacrifício. Vai para hotel, mas existe um sacrifício de jogar pouco também, né? Tem essa questão. Então, isso é uma balança que nós temos que pensar. Não é? Eu acredito que o ideal seria jogar mais e ficar em hotel. Isso é o ideal. Com certeza. Né? Da mesma forma, alojamentos, né? Por exemplo, tem clubes que têm alojamentos que aí fica outra história, né? Aí já isso, bastante. Isso. Né? Ficar numa cama, ficar num lugar, né? Exatamente. Na sala de aula, dormir no chão. Eu acredito, Ale, que uma competição são 3 pontos interessantes que eu acho. Uma boa dormida, uma boa alimentação e uma boa arbitragem. É verdade. Uma boa dormida, uma boa alimentação, uma boa arbitragem, né? Aí você consegue. Porque a boa arbitragem vai trazer o quê? Pontualidade, vai trazer organização, vai trazer tudo isso. Né? Uma boa alimentação você consegue repor as energias, e uma boa dormida você vai descansar, que faz parte do seu treinamento. Então, eu acho que esses 3 pontos são interessantíssimos. Infelizmente, em alguns locais isso não acontece. Não, o professor Fábio, ele perguntou a questão da influência da federação no esporte escolar, né? Cara, é muito complicado, porque a federação também tem recursos escassos, não é assim, não sobra recurso na federação para chegar e tentar fomentar o esporte escolar, né? Então, a questão do professor Sérgio, que eu acho que é fundamental, quando tiver cursos, né, organizados pela federação, o professor Sérgio fala aqui embaixo, é aberto para os professores da rede municipal, né? E esses professores tentar conhecer mais e buscar e melhorar o trabalho na escola. Não tem muito o que a gente possa fazer de diferente, né? E eu acho o esporte, em termos de federação, lógico, tem a questão da formação, de tudo, mas o esporte da federação é muito mais competitivo do que o esporte escolar, né? Não dá para a gente querer... O esporte escolar, ele é um pouco mais formador, né? Ele busca a formação do atleta. O esporte da federação é muito mais competitivo, um nível mais alto, né? Então, é diferente. Eu vejo, posso estar enganado, mas eu vejo como duas correntes diferentes. Não é o caso aqui do nosso estado, tá, Arlen? Não é o caso aqui do nosso estado, porque eles se confundem. As equipes que estão na federação são as equipes da escola. Então, eles se confundem, até porque nós não temos um clube. Né? Por exemplo, aqui na capital, na cidade de Palmas, se você me perguntar qual clube que treina handball, de infantil a adulto, nenhum. O professor Leonardo está com um trabalho agora do Rende Vida, junto com o professor Juraci, junto com o professor Tiago, e aí conseguem umas parcerias. Alguns ficam responsáveis por determinadas categorias, mas assim, um clube realmente tipo Pinheiros, tipo Metodista, tipo Hebraica, tipo Clube Português lá de Recife, que tem uma estrutura, Esporte Clube do Recife, Santa Cruz Futebol Clube, que tem estruturas com o handball, nós não temos. Então, aqui o esporte escolar ele se confunde com o esporte federativo. Não é? E as pessoas que estão jogando na escola são as pessoas que estão jogando na federação, nas categorias de base. E eu quero crer que isso se assemelha a muitos estados. Não, é bem parecido. Eu queria dizer assim, são praticamente os mesmos atletas. Vamos pensar na nossa realidade aqui. Pega uma equipe que disputa o estadual, né? Tu vê a diferença gritante do nível para uma escola que não disputa, que nem todas as escolas que participam dos jogos escolares, né, elas jogam competição a nível estadual, a nível de federação, né? Então eu vejo nessa diferença, né? Eu concordo com a professora Viviane, assim, enquanto você não tiver um incentivo na escola, né, tu não vai ter atleta, tu não vai conseguir formar atleta nem adulto, nem na base, né?
Mas, infelizmente, é isso. Nossos jogos escolares têm as limitações, como a gente falou antes, né? E tu acaba remando contra a maré. Esse é o problema. Né? Eu quero crer que isso é uma escada, uma escala, né? Então, você falou, a professora Viviane, ela é daí do Rio Grande do Sul, né? Quero crer. É daí do Rio Grande do Sul. Nós temos que entender o seguinte, se não tem esporte na escola, não tem esporte lá. Se não tem aula de educação física qualitativa, não tem esporte na escola. Se não tem esporte na escola, a gente não vai ter esporte nos clubes. Quero crer que a base se conecta por aí. Então, esse investimento, que um dos pontos aqui se existe formação de treinadores, é um ponto principal. Eu vejo muito aqui nas federações aqui do nosso estado, a preocupação maior é de fazer cursos de arbitragem, formar árbitros. Aí eu pergunto às pessoas quando vêm me oferecer, vai ter árbitro para apitar jogo de quem, se não tem equipe? É verdade. É verdade. Né? Então nós temos que nos preocupar nas formações, não que a formação do árbitro não seja importante. É importantíssima, mas nós temos que perceber a importância da formação de novos treinadores, as pessoas jovens como você, militando pelo handball, buscando conhecimento. Tudo isso é importante. Estou falando em relação à minha pessoa. Entendeu? Então, é importante que nós estejamos atentos, né? Que o desporto ele não é só árbitro, ele não é só técnico, ele não é só gestão. Não é, ele é um conjunto de atividades que vão fortalecer. E o handball não pode ser diferente. O handball não pode ser diferente. Eu entendo dessa forma. E assim, ó, vamos seguir aqui o script? Complementar o que você, né? Não vou chamar de senhor, porque você está falando aí da idade. Não, pode chamar você, cara. Senhor, coisa nenhuma. Só sou 2 anos mais velho que você. E complementar as perguntas que o pessoal tá falando ali, a professora Viviane, a professora Kelly, a questão das escolas, eu vejo muito da preferência de cada professor, tá? Eu sou do handball, eu vou estar na minha escola, eu vou incentivar o handball. Tem professores aqui, por exemplo, na cidade, que gostam mais do vôlei. O que ele vai fomentar? Vai fomentar o voleibol. Tem professores que gostam mais do atletismo, do basquete, e assim vai indo, né? E essa é a grande diferença do destaque da escola, pensando no esporte escolar. Eu vou me dedicar ao handball, vou trabalhar as outras modalidades, mas meu carro-chefe é o handball. Né? A professora Kelly, que está aqui com a gente, no Colégio Militar, eles têm 4 professores. Cada um trabalha com uma determinada modalidade. Né? Então, é mais tranquilo. Então, a escola está sempre fomentada em todas as áreas. Na minha escola, por exemplo, a gente tem 2 horas de treinamento por mês. Né? 2 horas semanais, desculpa. Né? Isso não é nada. Como é que tu vai trabalhar uma escola com 1000 alunos com 2 horas de treinamento? Então, é muito difícil. Né? E cabe muito a questão, a Viviane está da faculdade da URI aqui, a questão de incentivar a questão dos novos acadêmicos a trabalhar com desporto escolar. Que é assim, ó, que o foco das universidades ultimamente é o quê? É trabalhar com academia, atividade física, saúde, personal trainer. E esse esporte escolar, o esporte de base mesmo, ela não está sendo trabalhado, né? E a Viviane foi atleta, ela sabe que a gente já conversou bastante sobre isso. Nós, né, como professores, a gente tem que incentivar esses novos acadêmicos a entrar nessa área, porque uma hora eu vou sair. Uma hora o professor César também vai parar de treinar. Tem que ter pessoas para... Bem próximo, bem próximo. Hã? Bem próximo. Não, tem muita lenha para queimar. Professor, vamos dar sequência aqui. Pelo que o Gabriel me falou, o Instagram vai encerrar com 1 hora a live. Aí eu vou fazer, a gente chama de novo aqui, a gente dá mais uma conversada. O handball aí, no Tocantins, ele é mais forte na base ou no adulto? Como é que você caracteriza aí no Tocantins? Não, eu não vejo essa questão de você ter essa equivalência, não, sabe? Nós temos boas equipes no adulto, temos bons atletas, né? O que falta para a gente é jogar. O que falta para o handball aqui do Norte, o handball do Tocantins, é jogar. Eu lembro quando a gente chegou aqui em 2004, nós tínhamos várias competições, várias copas aqui na região, várias copas aqui na cidade. Conseguimos montar uma estrutura na federação de
4 etapas por ano. Então, jogava-se bastante. E quando se joga bastante, você tem essa condição de melhora. Então, isso acontece desde a base até, por exemplo, a minha equipe do 100 mil, né? Um abraço para os meus amigos, meus colegas lá do 100 mil, que é o Colégio Esportivo Militar de Bombeiros, né? O ano passado nós jogamos os escolares e uma etapa da Liga. Né? Que eu peguei metade dos meninos, botei no meu carro, metade dos meninos foi no carro do Major lá e fomos jogar em Miracema. Então, os jogos são poucos, então eles se equivalem, não tem diferença qualitativa. Temos boas equipes, bons jogadores, tanto nas categorias de base quanto na categoria do adulto. Eu vejo até que alguns atletas em condições de jogar em equipes a nível nacional, de jogos abertos, não as equipes top, como o São Caetano, mas equipes intermediárias, equipes medianas, nós temos atletas de referência. Inclusive, saiu um atleta agora lá para o Paraná, lá do professor Leonardo, ele pode lembrar aí, fazer uma retrospectiva colocando o nome da menina aí. Então, a gente sempre tem convites de atletas para jogar fora. Mas a grande problemática, e por isto que está nivelado, infelizmente, de médio para baixo, por causa da ausência de jogos. Né? A desorganização da federação e agora, somente com o advento da Liga, com muito sacrifício de quem está à frente, nós estamos retomando essa questão do jogar, que é muito importante. Então, eu não vejo grande diferença em na base é melhor, no adulto é melhor, não. Não vejo isso. Nós temos bons jogadores, jogadores de qualidade, né? E que estão jogando a mesma quantidade de jogos e, infelizmente, isso não cresce a nossa condição. Não, o Brunão mandando um abraço para nós. Esse aí foi meu atleta também, viu? Esse Brunão foi meu atleta. Meu amigo do acampamento lá, gente finíssima. Porra, que satisfação, Brunão. Cara, eu tô lascado. Tô devendo uma viagem para ele lá para João Pessoa ainda. Não sobrou tempo nem dinheiro, Brunão, mas eu ainda vou, fica tranquilo. Vou te dar esse incômodo. Vai não, João Pessoa é maravilhoso. Tá louco, maravilhoso. Lugar lindo demais. Maravilhoso. Né? Vamos lá. Um abraço, Bruno. Aqui no estado, foi o que eu expliquei, questão dos campeonatos adultos. Não vou entrar no nível técnico dos atletas, né? Melhor ou pior. Eu vejo as competições adultas com mais dificuldade de serem desenvolvidas. Tá? Porto Alegre tem campeonatos abertos bons, tem a Copa, o Aberto de Campo Bom, que é uma competição boa, com nível excelente, bons atletas, né? Tem atletas trazendo atletas de fora para participar da competição, né? Mas em termos de nível, de quantidade de jogo, quantidade de partidas, né? Acho que aqui no Rio Grande do Sul a base ainda é mais forte, né? Quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos, para mim não falhar, tinha a Santa Fe Vale, que jogava a Liga Nacional, tá? A UX, que tinha uma equipe excelente, um trabalho fantástico, dava até gosto de tu acompanhar, né? A gente ia jogar a Copa Mercosul, ver as mulheres jogando, porque era um nível excelente, né? E depois o professor Capi, lá em Santa Maria, tentou jogar um ano com o masculino. Jogou um campeonato de liga e depois não conseguiu, por causa do custo, né? Da dificuldade que a gente enfrenta. E isso deu uma quebrada. Então, assim, ó, o nível da base, eu acho mais, pela quantidade de jogos, pela quantidade de campeonatos que participam, é melhor. Bem melhor, assim, ó, a gente tem uma base mais forte que o campeonato adulto. Não vou falar em nível de atletas, né? Tem atletas muito bons, atletas que já jogaram fora do estado, em equipes de ponta, São Caetano, Pinheiros, Metodista, né? Que retornam. E só que os campeonatos é isso, a gente chega para jogar uma competição adulta, chega no final de semana para jogar, o atleta tem um compromisso, né? É um pouco amador, né? A questão do handebol adulto, ele é quase um amador. O cara trabalha, treina esporádico, né? E vai jogar, e às vezes tu chega para jogar competição, tu tem problemas para estruturar a tua equipe, porque é trabalho, o cara não consegue folga do trabalho, um problema com a família, esposa, então é bem complicado.
e a base tem uma estrutura muito mais forte, né? Posso citar a Liga Hamburguense, lá está em São Leopoldo, muito forte, com o Matheus Arena, que tem equipes fortíssimas, Torres, ginástica, e assim vai. Tem equipes que estão participando de competições nacional. O ano passado, o Gabriel